Olá pessoal, aqui está mais uma vez Lei Soares. Bem, hoje eu queria discordar um pouco de uma opinião de um jovem, creio, ganês, não sei o nome, não sei o nome dele, mas eu sei que ou é ganês ou é nigeriano. Um, Creio, posso dizer que pela envolvência, a atividade que esse jovem tem desenvolvido, eu acredito que futuramente, e Deus o ajude, futuramente poderá vir a ser um grande líder africano. Mas há uma opinião dele que eu discordo radicalmente. Não só discordo, como acho perigosa para nós africanos, enquanto povo. Para você que é um pró-África, um apaixonadíssimo da África, é claro, vai discordar de mim. Mas se prestar um pouco de atenção ao meu argumento, porquê, porquê e como eu digo, e não propriamente por esse lado apaixonado da África, vai poder finalmente entender o que eu quero dizer e talvez concordar comigo. O que aquele jovem diz é: ele não precisa ir para fora da África para aprender as coisas, porque a África tem tudo que ele precisa. Pelo menos, naturalmente, eu discordo dele. Eh, E ele fez essa observação, mas do ponto de vista virado com o intuito de mostrar que os africanos não precisam ir para a Europa instruir e talvez instruir-se ou adquirir conhecimento e depois voltar para a África. Pior ainda porque quando voltam um bocado afro-europeu, qualquer coisa assim. Bem, primeiramente, é claro, antes que me acusem, eu vou dizer, formei na Europa. Naturalmente, a princípio, isso pode ser um motivo por eu discordar, mas não é esse motivo que me faz discordar. Antes de apresentar o argumento que me leva a discordar, eu vou primeiramente apresentar a descrição apresentada no livro de Anta Sheikh Diop. Como sabemos, Anta Sheikh Diop foi um notável, é um senegalês, foi um escritor senegalês, foi doutor em física e ciências, física e química, é um egiptologista, é uma das pessoas que mais entendia sobre Egito, ou escreveu muitos livros sobre África e Egito e toda aquela história sobre Egito e por aí. Mas há um pormenor muito curioso no livro daquele senhor, daquele grande autor. E para mim, um dos grandes escritores africanos, na verdade. Se bem que não tenho lido muitos, ultimamente tenho procurado aumentar o meu conhecimento do ponto de vista africano, na perspectiva africana, na perspectiva dos livros, dos escritos deixados por nós africanos. Então, voltando a Anta Sheikh Diop, é que na descrição dele, ele fazia referência que os gregos, enquanto durante muito tempo vinham a Egito, vamos lembrar que Egito, na altura, o verdadeiro Egito, não esse Egito de hoje que são os árabes lá, o Egito verdadeiro, que eram os africanos pretos a morar, pretos faraós, porque ao contrário das novelas, filmes de Hollywood e por aí, o, o, os faraós nunca foram brancos, nem indianos, nem nada, foram pretos. Gente de cabelo carapinha como eu, né? Pior ainda. Yeah. E este senhor, ele provou, utilizando a pele da múmia, provou que, de facto, pela quantidade de melanina existente na pele daquela múmia, sim, aquele faraó que estava mumificado era um africano. Não tinha nenhuma possibilidade de ser. E não só, ele provou neste ponto de vista, também provou de acordo com biometria, utilizando os ossos, a proporção dos ossos. Yeah. Fez várias análises aqui, utilizando o conhecimento científico. Atenção. Utilizando conhecimento científico. Além do conhecimento científico, também provou do ponto de vista antropológico, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista da. Homem, aquele Sheikh Anta Diop, eu acho que todos os africanos deviam ler para entender que nós, na verdade,
descendemos de reis e rainhas e que a África oferece muito ao mundo. Teorema de Pitágoras, que supostamente é Pitágoras, na verdade não tem nada de Pitágoras. Isso já existia muito antes Bem, agora voltando ao argumento para discordar do jovem. Sim, então, basicamente, no livro do Anta Sheikh Diop, onde ele prova que os egípcios e toda essa dinastia e os faraós são pretos, são africanos, ele também mostra que os gregos, durante muito tempo, não tinham conhecimento, iam para o Egito aprender e levavam esse conhecimento para a Grécia. Agora, se a gente, mais outra vez, vermos bem os Estados Unidos, durante muito tempo, os Estados Unidos não era nada. O conhecimento adquirido por ingleses, acumulado durante a hegemonia inglesa, foi transferido da Inglaterra para os Estados Unidos. Se também a gente prestar atenção atualmente à China, como nós perdemos, a era digital não é um feito chinês, já começa muito antes. Por exemplo, redes neurais, ou neural network, redes neurais que existem, que correm na inteligência artificial, não são os chineses que criaram, são os europeus. Isso existe há mais de 40 anos. Atualmente fez o boom porque houve vários fenómenos que aconteceram. Houve um avanço tecnológico, ou seja, os computadores hoje ficaram mais rápidos, que permitem correr as redes neurais. Mas que? Sim, os computadores ficaram mais rápidos, mais pequenos, mais acessível. O que hoje em dia muitas organizações, por exemplo, muitas organizações e grupos organizados têm a possibilidade de com alguma facilidade, conseguir analisar grandes quantidades de informação e dando vida a redes neurais que já existem há muito tempo. Ou seja, se em 1950 e tal, ou 1900, bem, não sei exatamente o ano, mas à volta de 1970 e isso, se os computadores fossem potentes, a inteligência artificial estaria muito avançada. Então, e além disso, há mais um fator. Também, com o avanço tecnológico, permitiu a existência ou criação de muitos dados. Ou seja, hoje em dia nós temos, se bem que estou a desviar um pouco, hoje em dia temos vídeos, temos áudio, temos imagens, temos textos, depois tem essas coisas tipo likes, dislikes e por aí. Ou seja, quantidade de informações ou dados que nós seres humanos estamos a criar tem aumentado de forma abismal. Então, voltando para a China. China tem enviado durante algum tempo, ou através do processo de imigração, globalização, os chineses têm, durante muito tempo, também estiveram presentes nesses processos no desenvolvimento de algumas high-tech, desde o Facebook e isso. Muitos miúdos, jovens ou cidadãos chineses estiveram lá. E atualmente o que está a acontecer é que muitos chineses e indianos que estão lá, provavelmente também nigerianos, que estavam nos Estados Unidos a criar essas coisas para as empresas americanas, esses gajos estão a voltar para os seus países. Esses gajos estão a voltar para a China. Esses gajos estão a voltar para a Índia. Esses gajos com conhecimento estão a voltar para a Nigéria. Da parte brasileira também se calhar está a fazer a mesma coisa. Ou seja, discordando totalmente desse gajo que um dia vai ser líder africano, que tem essa opinião, meu amigo, não. Se bem que ele não vai ver esse vídeo, mas não. É ignorância total, perder a oportunidade de adquirir o conhecimento. Porque quer gostemos ou não da África, a verdade é, grande parte de boas práticas em vários campos que são essenciais para o progresso, esses domínios não estão em África. Esses domínios estão por exemplo, estão na Europa, estão nos Estados Unidos e agora, por exemplo, estão na China. Então, se nós africanos tivermos a oportunidade de mandar nossos putos lá para esses países, para os putos aprenderem, não para ir lá dançar e ir para a discoteca, ir lá aprenderem isso, ainda que eles fiquem lá 10 anos, 20 anos a trabalhar para empresas e fazer a empresa daqueles países ficar rico.
Eles estão a adquirir uma coisa, estão a adquirir conhecimento. E agora, cabe a nós, africanos, líderes africanos, empresários africanos, saber criar essa conexão e trazer esses gajos, esses nossos africanos bem colocados nessas grandes empresas multinacionais e estrangeiras, europeias, americanas e chinesas. Isso é preciso nós, empresários africanos, líderes africanos ou influencers, seja lá o que for africano, criar essa ligação, procurar mecanismo atrativo de atração dessa capacidade. Não só, é preciso também, mesmo líderes ou, por exemplo, organizações africanas, ir a universidades europeias buscar brancos, sim, vai buscar branco, põe os gajos na África. Põe os gajos da África com boas condições, sim, até pode pagar os gajos 2 vezes mais, não interessa, mas numa condição, vem, trabalha para nós, enquanto você está a trabalhar, você está a ensinar 2, 3, 4, 10 putos africanos, 10 putos pretos, sim. Porque nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos que você chegue aqui e dissemine o conhecimento que você tem. Espalhe o conhecimento para nossos putos. Infeta os gajos com todo esse teu saber. É isso que nós em África precisamos também para desenvolver. Mas não da opinião de, eu não preciso sair da África porque a África tem tudo. É mentira, a África não tem tudo. Se a África tivesse tudo, nós não teríamos a pegar o petróleo bruto, mandar para a Europa. Se a África tivesse tudo que nós precisamos, do ponto de vista de conhecimento e técnicas e não sei o quê, nós não teríamos a pegar diamantes brutos, mandar para a Europa, América, Ásia. Se a África tivesse tudo, muitas frutas, por exemplo, desde café, cacau, cana que produz depois açúcar e muitas essas matérias-primas, nós não estaríamos a mandar ela de forma bruta. Precisamos sim de mandar nossos putos com cabeça ir lá, encher a cabeça com conhecimento e trazer esse conhecimento. E felizmente com o advento da inteligência artificial, hoje em dia, não só a inteligência artificial, a internet e por aí, temos a possibilidade de, mesmo estando em África, adquirir esse conhecimento. Mas é tudo? Não é tudo. Porque nem todo conhecimento, ou nem tudo, é verdade, tudo está na net, sim, ou talvez grande parte das coisas estão na net, mas nem sempre você tem possibilidade de ter acesso a ela de forma organizada, de forma estruturada. Ou seja, no final do dia você precisa de, ou facilita muito, ter alguém que domina para passar para você. E assim, em vez de você perder 5, 10, 20 anos a dominar uma coisa, se calhar em 5 meses, 1 semana, 2 semanas você já sabe. Por isso, essa opinião desse gajo que vai alimentar o ego de muitos aqueles apaixonados, não, somos africanos, só nós que interessa. E aí isso alimenta essa gente. Mas até que ponto é realmente efetivo para nosso progresso? Bem, eu acho que não. Se os gregos forem inteligentes de juntar a África para aprender com os africanos, depois levar esse conhecimento para o povo deles e depois, com o tempo, migrar todo esse conhecimento para o centro europeu, para a Europa Central, eu acho que nós não precisamos ser diferente deles. E, aliás, o conhecimento, a concentração de conhecimento, pelo que eu percebo, é uma coisa dinâmica. Ela não fica só num sítio. Nós em África não temos centro, mas em termos comparativos, comparando nós, africanos, com outros povos, nós não temos grandes centros de conhecimentos isso. Mas precisamos de criar isso, precisamos de criar essa ponte, sobretudo a começar com os vários nossas pessoas que estão bem colocadas nas organizações estrangeiras, para que esses gajos, né? E não só, e quebrar essa regra e diretamente buscar gente de fora e pagar. Por outras palavras, não precisamos desinventar, fazer o que Dubai faz. Sim. O Emirato, a Arábia Saudita, Dubai e por aí, eles não fazem nada de especial. A única coisa é estão a pegar petróleo e converter petróleo no conhecimento, que esse conhecimento depois transforma os materiais, os recursos que eles têm em poder.
Basicamente não precisamos de criar grandes coisas, precisamos copiar os outros, mas copiar bem. Copiar bem e, de preferência, adaptar essa cópia à nossa realidade, ao nosso modo de ser, à nossa cultura, encaixá-lo bem para que possamos realmente dar passos e fazer as coisas de forma efetiva.